Fala galera, aqui é Carla Bernardo e eu criei esse canal para mostrar para você que 15 minutos de leitura bíblica diária e uma xícara de chá podem transformar a sua vida. Vem comigo? Livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 16, o Sermão da Montanha. Nós vimos no texto anterior o início do ministério de Jesus. E se você chegou nesse vídeo agora, se você não conhecia o canal, eu vou te aconselhar a ir lá no canal, acessar a aba Playlists. Clicando nessa aba, você vai encontrar todas as playlists disponíveis com os livros da Bíblia que já foram gravados em estudos aqui. E eu sugiro que você sempre estude a Bíblia por livros. Leia o livro inteiro, do capítulo 1 ao último, para você entender o contexto, a história, o significado das coisas de uma maneira melhor. Evite estudar textos soltos. Isso te deixa fora de contexto e pode ser que você tenha uma interpretação muito equivocada do ensinamento bíblico. Tendo dito isso, vamos lá para a leitura? A gente vê então que Jesus inicia o seu ministério chamando os primeiros 4 discípulos, 2 pares de irmãos. Ele chama Pedro e André, irmãos, e Tiago e João, os 4 pescadores. E aí a gente vai ver aqui que Jesus começa a operar milagres e maravilhas, começa a ensinar na sinagoga, e aí Jesus começa a atrair atenção para ele. Então é nesse período do ministério de Jesus que nós estamos aqui nesse estudo. Então vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, ou seja, aquela multidão que começou a juntar procurando por ele, né, por causa do que ele estava ensinando e fazendo, subiu a um monte, né, ele viu que era muita gente, falou, vamos para um lugar em que caiba todo mundo. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, aqueles que ele já tinha escolhido, certo? E, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados. Bem-aventurados significa mais do que felizes. Imagine-se feliz. Agora pense em ser mais do que feliz. É isso que significa bem-aventurado, ok? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que seria pobre de espírito? Eu entendo que é um espírito desprendido, né? Alguém que não liga, ou que liga pouco, né? Não ligar acho um pouco difícil, porque a gente precisa, mas liga pouco para as coisas desse mundo. E quem for desprendido vai ter o quê? O reino dos céus. Então, toda bem-aventurança, ela vem com uma promessa, tá? Então, quem fizer algo que Jesus está dizendo aqui, a gente vai ver a lista, tem uma recompensa por causa disso. Então, o desprendido vai herdar o quê? Um reino. Aquele que não quis bem material aqui na terra, terá um reino no céu, será príncipe no céu, né? Quem herda reinos? Príncipes. 4. Bem-aventurados os que choram. Aqui Jesus vai começar a falar, é interessante, tudo que Jesus vai dizer aqui vai contra a cultura judaica, né? Do sucesso, para o judeu ser bem-sucedido, ter cargo, era um sinal de que Deus estava com você, né? A bênção do Senhor, o caminhar com o Senhor na cultura judaica estava atrelada ao seu sucesso. E aqui Jesus vai citar somente coisas que pra gente parecem ser insucessos, fracassos. Então Jesus vai citar coisas que parecem ser fracasso, porém elas sempre terão uma recompensa, pra gente começar já a entender de cara que no reino de Deus as coisas são o inverso do mundo. Aquilo que o mundo ensina, saiba que no reino de Deus sempre vai ser o contrário. Então, bem-aventurados os que choram. A gente não gosta muito, né, de chorar. Mas por que Jesus diz que seremos bem-aventurados? Porque serão consolados. Então, a nossa recompensa do choro é o consolo do Espírito Santo.
Bem-aventurados os mansos. Ser manso é fácil? O mundo ensina a gente a ser manso? O mundo diz que, eu não levo desaforo para casa. E esses dias apareceu para mim um corte no Instagram de uma moça pregando sobre mansidão. E ela falou algo que eu nunca tinha pensado, assim, que faz todo sentido. Mansidão não é ser sonso. Tipo assim, não responder a pessoa e depois ficar falando mal dela pelas costas. Mansidão é quando você tem força para reagir, é quando você tem argumento para dar resposta, você tem poder, você tem força, conhecimento para revidar aquilo que te fizeram, mas você decide não fazer. E isso é ser manso. Então, os mansos herdarão a terra. Aqui está falando da terra. Aqui ele falou de reino, né? No versículo 3, herdarão o reino dos céus, céu. Aqui ele está falando de terra, está falando daqui, da vida natural. Os mansos herdarão a terra. Olha só que promessa interessante. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você consegue ver uma injustiça e se omitir? Jesus está dizendo aqui que se você for a pessoa que quer fazer justiça, que quer ver a justiça, que não se conforma com a injustiça, você será farto, ou seja, será saciado. Então, a promessa para quem busca a justiça é ser saciado. Bem-aventurados os misericordiosos. Gente, isso aqui é tão difícil, né? A gente geralmente, a gente quer misericórdia pra gente. Pros outros, a gente quer um raio na cabeça deles, né? Normalmente é assim. E aí Jesus está dizendo que se a gente tiver misericórdia dos outros, né, no erro dos outros, a gente vai receber misericórdia. Vamos lembrar lá no Pai Nosso, né? O que Jesus fala? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, aqui, de novo, as misericórdias sobre nós serão proporcionais à misericórdia que a gente tiver com os outros. Então, você quer que Deus tenha misericórdia de você, do seu pecado, da sua incapacidade? Então, seja misericordioso com os outros. Vocês estão percebendo que o texto vai arrochando, que ele vai ficando cada vez mais difícil? É isso aí, caminhar com Jesus, é isso. A gente vai sendo prensado, a gente vai sendo desafiado a melhorar. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. É fácil ter um coração limpo, um coração puro? Um coração que não vê maldade nos outros e não busca praticar a maldade? Esse coração verá a Deus. Essa promessa aqui, acho que é a mais especial, porque acho que é o sonho de todo mundo, né? Se você quiser entrar no céu e ver a Deus, você tem que ter um coração limpo, um coração puro. Como que a gente tem um coração puro? Buscando se alimentar de coisas puras. Se você não guarda seus olhos, seus ouvidos, seus sentimentos, você se alimenta de música ruim, de filmes que não prestam, de seriados que não prestam, de conversinha fiada, de fofoca, você alimenta os seus ouvidos, você não consegue ter um coração limpo. A pureza do nosso coração está diretamente atrelada com aquilo que a gente se alimenta, né? Com aquilo que a gente põe para dentro. Então, buscar santidade faz com que a gente tenha um coração limpo para poder ver a Deus. Ou seja, somente pela graça e misericórdia de Deus a gente vai alcançar esse coração limpo. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Quem é você no meio da briga? É o que põe mais lenha? É o que causa a briga? Ou é o pacificador? Gente, o que existe de crente isqueirinho? Isqueirinho é aquele que acende o fogo assim e bota, né? O povo para brigar.
O que tem de crente isqueirinho não está escrito. E isso é tão triste, porque nós deveríamos ser aquele que traz a paz. É fácil? Não é, mas é o que a gente tem que buscar, por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus. Olha que recompensa maravilhosa para os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Se você for um pacificador, as pessoas vão automaticamente te reconhecer como filho de Deus. Ou seja, a gente vê aqui um fruto, né? O fruto de ser pacificador. Quem come o fruto da nossa pacificação sente o gosto do filho de Deus. As pessoas olham e falam, lá vai um filho de Deus, lá vai uma filha de Deus, porque ele é pacificador. Versículo 10. Bem-aventurados os que só... Esse aqui é difícil. Bem-aventurados, olha só, mais do que feliz é o que sofre perseguição por causa da justiça. Aquela justiça que a gente falou aqui, a justiça do alto, né? Então, esse texto fala de quando você está praticando a justiça e ainda assim está sofrendo perseguição. E aí parece injusto, né? Você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu só estou plantando bem. Eu estou lançando sementes boas, sementes de justiça. E você sofre perseguição. E aí aqui a promessa é a mesma para os pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. Para os pobres de espírito, Jesus diz que deles é o reino do céu. A mesma frase. Ou seja, de novo ele reforça o desprendimento das coisas dessa terra, né? Quando você abre mão de ser honrado, de ser justificado por causa daquilo que você pratica, o reino dos céus vem até você, aliás, você irá ser recebido no reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. De novo, 2 versículos falando sobre perseguição. E aqui ele acrescenta, ó, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, Jesus está dizendo que nós seremos bem-aventurados quando formos perseguidos com mentiras por causa de Jesus. Gente, tem coisa que dói mais do que ser injustiçado na mentira, do que ser acusado de ter feito uma coisa que você não fez. Eu acho que não existe dor maior do que isso. Isso fere tanto o nosso orgulho, a nossa caminhada, às vezes uma vida inteira que você leva para construir uma reputação, uma pessoa em um único dia destrói tudo. E é aqui Jesus está falando que se a gente sofrer tudo isso por causa dele, nós somos muito mais que felizes. Percebe como o evangelho que é ensinado nas igrejas, ele é distorcido e aguado? Percebe que quando a gente vem para o evangelho puro, sem ser diluído, ele é indigesto, ele é extremamente atraente, mas ele é indigesto. Este é o Jesus da Bíblia, tá? Existe o Jesus da fantasia aí, que um pessoal fala em nome dele, mas não o conhece, e esse é o Jesus bíblico. Versículo 12, exultai, e, gente, exultar é muita alegria, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Galardão, ninguém sabe exatamente o que é, tá? A Bíblia deixa claro que vai ser uma premiação no céu. Tá? Então, é um prêmio, é alguma coisa que a gente vai receber na proporção daquilo que nós fizemos aqui. Então, o galardão, ele é por mérito. A salvação não, né? Salvação é graça. A gente não merece, não tem nada que a gente possa fazer para merecer com o nosso esforço, mas a gente recebe. O galardão não, o galardão é por mérito. Ele é proporcional, ele está ligado a tudo que a gente fizer aqui na terra para o reino de Deus. Na vinda de Jesus, quando a gente subir aos céus, nós vamos receber esse galardão
que ninguém sabe o que é. Eu já vi gente falando que acha que é brilho, um vai brilhar mais que o outro. Eu já vi gente falando que acha que é pedra na coroa, umas coroas vão ser maiores que as outras, vão ter mais brilho. Já vi gente brincando, falando que é a mansão, que é a casa que vai ser mais próxima de Deus, tá? Isso tudo é brincadeira, enfim, piada, é suposição, não tem como a gente saber, tá, gente? Galardão, ninguém sabe o que é isso. É um dos mistérios da Bíblia, né? Eu já falei isso aqui. A Bíblia tem mistérios que Deus não revela, né? A gente vai saber somente quando Jesus voltar. O galardão é um desses, tá? Então, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, o galardão é para depois da morte, né? Não é coisa da terra, é coisa do céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, antes de vocês vieram profetas que foram perseguidos e eles também garantiram o galardão. Então, vocês não são diferentes dos que vieram antes de vocês, tá? Eles sofreram perseguição, vocês também vão sofrer. Aqui é bem conhecido esse texto. 13. Vós sois o sal da terra. Sal faz o quê? Salga. Sal dá sabor e sal dá sede. A gente é o sal da terra porque a gente tem que fazer as pessoas sentirem sede de Deus. Elas têm que olhar a nossa vida e querer conhecer esse Deus. Se o sal for insípido, ou seja, sem gosto, né, sem sabor, com que se há de salgar? Se o sal não funciona, como que a gente salga a comida? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, o sal vai para o chão. Eu ia dizer para o lixo, né? Mas não era lixo, era lançado na terra. E aí se perdia. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que quando a gente não salga a terra, a gente não presta para mais nada. Se o sal não salga, ele não tem serventia. Então, se a gente não está temperando o mundo ou deixando as pessoas com sede de Deus, nós não prestamos. É isso que Jesus disse. Como eu disse, o evangelho puro, sem ser diluído, é muito mais indigesto do que esse evangelho aí que a gente vê os pastores famosos de Instagram, né, de YouTube, ensinando. Vós sois, agora ele vai fazer outra comparação. Primeiro foi sal, agora é a luz do mundo, do planeta. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você tem uma montanha lá, uma cidade em cima. Então, na cidade tem luz, tem gente falando, tem coisas acontecendo. Se ela tá lá no alto, ela não pode ser escondida. E aí Deus está dizendo que assim é com a gente. Nós somos edificados, iluminados, temos que ser vistos, assim. Não é que temos que ser vistos, é impossível não sermos vistos, né? Nem se acende a candeia. Candeia é uma lamparina, hoje seria a nossa lanterna, né? Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Tem umas traduções que dizem embaixo da cama, né? No velador. O que é o velador? É onde você pendura a candeia, você põe ela num lugar do cômodo onde ela ilumine o máximo possível, né? Então, se você é a luz do mundo, você tem que estar num lugar onde você ilumine o máximo possível o lugar onde você está. E dá a luz a todos que estão na casa. Ou seja, quem está por perto é iluminado. Se você acende uma lâmpada numa sala, somente o crente enxerga? Ou a luz que a lâmpada traz é para todo mundo? É isso que ele está dizendo aqui, ó. É para todos. A nossa presença, ela deve trazer luz para os crentes, para os não crentes, para os perdidos e para os encontrados, né? A luz de Jesus afeta a todos. A nossa justiça, a nossa misericórdia, tudo aquilo que ele listou aqui, né? A nossa humildade, ela tem que atingir, trazer luz para todos à nossa volta. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens.
eu tô falando aqui. Como a gente vai resplandecer essa luz? Praticando toda essa lista aqui de coisas que Jesus falou. Para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, a boa obra é consequência de uma vida com Cristo. A obra te salva? Te leva para o céu? De jeito nenhum. Mas é impossível ser salvo e não produzir boas obras. Então, seguindo essa lista aqui, produziremos boas obras e o mundo todo verá a nossa luz, a luz de Cristo, aliás, através de nós. E glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. É isso aí. Quando a gente faz isso, a gente glorifica a Deus. Eu gosto de usar essa Bíblia aqui para anotação e eu vou fazer, na verdade, uma lista das bem-aventuranças aqui só com as palavras. Fica mais fácil da gente enxergar. Vocês sempre me perguntam dessa Bíblia. Ela chama a Bíblia Anote. Aqui na descrição do vídeo e na legenda eu vou deixar o link de onde você encontra esse modelo de Bíblia para compra. E tem lá também todo o material que eu uso nos vídeos, né? Às vezes esse material aparece em um vídeo, não aparece em outro, eu uso conforme a necessidade. Mas a lista está em todos os vídeos também para facilitar a vida de vocês, ok? Então, olha só, eu listei aqui as nossas tarefas, aquilo que a gente tem que buscar. Por que eu não vou listar as promessas? Porque a promessa é consequência. A promessa é Deus que dá. As tarefas somos nós que buscamos. Então, a nossa responsabilidade é buscar isso aqui, né? A recompensa é Deus que dá. Deus não deve nada a ninguém. Ele não vai esquecer. Então, para hoje, você não precisa decorar as recompensas. Você precisa decorar as suas obrigações. Que quais são? Ser desprendido, né, desse mundo. Ser pobre de espírito, buscar isso. Gente, a gente só consegue essas coisas aqui com a ajuda do Senhor, tá? A nossa carne nunca vai conseguir alcançar isso sozinha, na força do nosso braço. Isso aqui é pela graça e misericórdia de Deus. Mas nós temos que buscar ser pobres de espírito, desprendidos, saber que vamos chorar e encontrar alegria no choro, né? Ser mansos, ter fome e sede de justiça, vê que são duas coisas diferentes, né? Enquanto eu escrevi aqui, me deu esse insight, eu vou pesquisar o que seria fome e sede. Qual a diferença entre fome de justiça e sede de justiça? Seja lá qual for, Jesus manda a gente ter os dois, fome e sede. Ser misericordiosos, esse aqui a gente precisa exercitar mesmo, né? Como é que a gente reage quando vê alguém na internet falando mal de Deus ou cometendo algum pecado, alguém crente? A gente tem misericórdia dessa pessoa? Não, né? Ou dentro da nossa igreja, quando alguém cai no pecado bem cabeludão, assim, como é que a gente age? A gente tem misericórdia dessa pessoa? Fica aí a reflexão. Buscarmos ser limpos de coração, pacificadores, ao invés de arrumar a treta ou de botar lenha na treta, ser a pessoa que apaga o incêndio, né? Que traz uma palavra de reconciliação. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus, a gente tem que ser reconciliadores de homens. Perseguidos, e aqui eu ponho junto, né? São duas bem-aventuranças muito parecidas. Ser perseguido e ser difamados com mentiras por causa do nome de Cristo, né? Então, são essas coisinhas que a gente tem que buscar ou saber que vai viver para que a nossa luz resplandeça. Tudo isso aqui, todas essas coisas, elas vão resultar, né? O resultado é brilhar a luz de Jesus. Quer ser a luz do mundo? Esse dia aqui ficou estranho, né? Não, a luz, ali é luz, eita. Quer brilhar neste mundo? Busque exercitar essas bem-aventuranças. Que Deus te abençoe.